9. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 25, Maria do Narev. 6. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. De acordo com o enredo original, Maria do Narev seria subjugada pelo grupo do jogador. Incapaz de recuperar sua racionalidade até o fim, o renomado mago prodígio cairia em desgraça e seria confinado na parte inferior da academia. Era assim que eram tratados os demi-humanos que ansiavam por sangue e sugavam a vida, ainda mais se não entendessem as palavras. Assim, Maria seria eliminada do cenário. Vendo aquela garota que caiu no abismo em um piscar de olhos, o jogador murmurava para si mesmo que a salvaria na próxima vez, mas tanto no jogo quanto na iteração anterior, Maria nunca foi capaz de ter um final feliz para si mesma. Maria era uma boa pessoa. Ela era uma garota legal, com uma quantidade estranhamente grande de batatas, que sempre assava mais batatas do que o necessário pela manhã e as carregava em cestos para compartilhar com os amigos. Estava tudo bem para uma boa criança como ela ter um final melhor para si mesma. Eficiência? Monopolização? Sinceramente, não conseguia entender os valores de Park Seo. A vida não era uma equação matemática. Mesmo que não houvesse razão para isso, mesmo que não houvesse nada para você, e mesmo que a morte de outra pessoa possa tornar tudo melhor para você. Embora você possa precisar de muitos motivos para matar outra pessoa, você não precisa de um motivo para salvá-la. Uau, onde estou? Pronunciei a frase mais apropriada em um estado semiconsciente enquanto uma tosse ecoava de lado. O Jack. Não consigo respirar. Ao meu lado estava um menino de cabelo curto e um menino de óculos com cabelo despenteado. Eles jogavam desajeitadamente migalhas de biscoito na cama. Jaeger abriu a boca depois de me ver. Ah, você está acordado. Você. Espere. Uma memória do passado voltou. Foi quando fiz algo semelhante a isso. Não faça algo assim nunca mais. Essas vadias não são nada. Não arrisque sua vida por eles. A menos que você queira me ver enlouquecer. Minhas coleiras que foram agarradas naquela época pareciam que estavam prestes a ser agarradas novamente. Por favor, não agarre meus colarinhos e diga, não faça isso nunca mais. A menos que você queira me ver enlouquecer. Para mim. O que há de errado com você? Isso é um pouco assustador. Hugo. Você gosta desse tipo de coisa. Certo? Não é como se eu fosse super preconceituoso ou algo assim, certo? Foi ele quem teve uma péssima escolha de palavras, certo? Cara. Jaeger disse enquanto olhava diretamente nos meus olhos com um olhar sério. Encontrei seu olhar solene e engoli em seco. Não me diga que ele. Éramos muito legais, não éramos? Que? Sim. Derrotamos um rancúnico. Com certeza, fizemos. As risadas dos meninos encheram o quarto do hospital. Ah, isso é ótimo. Isso foi incrível. Agora, isso era amizade verdadeira. Oh, certo. O médico nos disse para avisá-lo se você acordasse. Vou deixar os biscoitos para você. Você pode. Espere, você consegue comê-los? Você não deveria comer mingau e outras coisas. Apenas come e finja que não comeu. Ah, espere. Jaeger e Lark saíram rapidamente da sala antes que eu pudesse impedi-los. Aqueles bastardos sem coração. Pessoal, por favor. Pelo menos me diga quanto tempo faz. Os fluidos estavam conectados ao meu braço direito, e a agulha poderia sair se eu levantasse meu corpo. Então obedientemente permaneci na cama. Os ferimentos que foram bastante fatais já não estavam em lugar nenhum graças à minha incrível especialidade. Cocei o pescoço enquanto coágulos secos de sangue caíam como pó. Além dos coágulos de sangue restantes, não havia nenhum outro sinal de Mari ter mordido meu pescoço. Parecia que minha aposta tinha sido um sucesso. Eu estava deitado na cama quando alguém entrou no quarto. Estudante Corin. Pensando que era a enfermeira ou o médico, virei-me para o lado e encontrei dois convidados inesperados. Senhor. Presidente e professor sênior. Fiz uma reverência quando o presidente Enio e Lady Josephine se aproximaram de mim. Tocar.
O presidente Eriu sentou-se ao meu lado depois de se aproximar com a ajuda de uma bengala. Acredito que esta seja a primeira vez que falo com você, estudante Corin Luke. O presidente pode não se lembrar de mim, mas não foi a primeira vez que o vi. Aprendi muitas coisas com o presidente. Claro, não havia como o presidente Eriu ter lembranças da interação anterior, então esta foi de fato oficialmente a primeira vez que nos encontramos. Como você está se sentindo? Pelo que eu vi, parecia que você tinha uma especialidade relacionada à regeneração ou recuperação. Eu estou bem. Eu me sinto muito melhor. É assim mesmo? Não está claro porque isso não foi mostrado durante o teste de classificação. E há muitas perguntas que tenho para você, mas, em primeiro lugar, ele se levantou apoiando-se na bengala, antes de me fazer uma profunda reverência. Obrigado. É graças à sua coragem que o futuro de outro aluno foi salvo. Estou sinceramente grato pela sua dedicação. Seguindo o presidente Eriu, a professora sênior Josepine também abaixou a cabeça e me mostrou sua gratidão. Os estudantes estavam em perigo por causa da nossa inexperiência e ignorância. Acabamos fazendo vocês assumirem as coisas que deveriam ser feitas por adultos. Deixe-me pedir desculpas por esse assunto. Seu tom de voz autodepreciativo e suas costas baixas não mostravam sinais de voltar a subir. Eriu Kazaa, o responsável por uma das 4 maiores academias do mundo, abaixou a cabeça. Palavras por si só não serão suficientes para um pedido de desculpas. Você é nosso benfeitor e, se desejar alguma coisa, faremos o possível para lhe dar a compensação devida. A sala ficou em silêncio após suas palavras. Na verdade, havia muitas coisas que Eriu Kazaa poderia dizer como desculpa. Isso não era algo que ele pretendia fazer e estava fora das expectativas de todos. Então vamos seguir em frente. Ele não disse nada parecido. Essa pessoa sempre reconheceu suas próprias falhas e tentou assumir mais responsabilidades do que o necessário. Cometi muitos erros, mas você definitivamente não é um deles. Lembrei-me das palavras que o presidente me dissera na interação anterior e acreditei na sua boa vontade. Havia muitas coisas que eu poderia ganhar com Eriu Kazaa. Ele deveria saber melhor do que ninguém o impacto de cada uma de suas palavras. Ele devia estar ciente de que havia dado um cheque em branco a um único aluno que poderia fazer todo tipo de solicitação. A maior e mais valiosa coisa que eu poderia ganhar do presidente eram suas lições, mas agora não era o momento. Ainda não. Por favor, me dê uma pedra mágica. Estou tentando fazer uma lança, mas é difícil encontrar os materiais certos. Seria ainda melhor se você pudesse ajudar com o pagamento além disso. Na verdade, eu provavelmente poderia pedir uma lança completa e conseguir uma imediatamente. No entanto, eu não estava procurando por uma lança cara que fosse apenas um pouco melhor que outras lanças. Foi porque eu esperava por uma lança que fosse mais adequada para mim que solicitei materiais em vez de um equipamento lendário. Tudo bem. Você pode escolher os melhores materiais disponíveis. E também forneceremos tudo mais que você precisar. Este foi um jaquipo. Quero dizer, uma recompensa muito boa. O que devo fazer? E qual ferreiro devo ir, tio? E por favor, não se curve assim. Eu me sinto um pouco desconfortável. Eu não consegui fazê-lo se curvar o tempo todo, então disse-lhe para se sentar antes de fazer uma pergunta. O que aconteceu com Maria Sênior? Esse aluno ficará isolado e colocado em quarentena por um tempo. Ela despertou como uma semi-humana, então precisamos inspecionar seu nível de perigo por enquanto. É assim mesmo. Ouvimos a maior parte dos outros alunos, mas acho que será melhor ouvir os detalhes de você, estudante Corin. Não há problema em pular algumas partes, então você pode nos explicar? O presidente Eriu parecia ter adivinhado que havia algo que eu estava escondendo deles, mas estava insinuando que não pretendia se aprofundar no assunto. Como eu sabia que Maria havia acordado como vampira? Como consegui reunir um grupo de calouros tão rapidamente como se soubesse que isso aconteceria? O presidente estava praticamente dizendo que não iria se aprofundar nesses detalhes importantes. Então você vê. Eu disse a eles apenas as coisas que podiam ser compartilhadas. Embora eu não tivesse certeza do quanto eles acreditariam em minhas palavras, enviei-lhes a mensagem geral de que Mara estava bem e que ela não era um monstro. Depois de ouvir minha história, o presidente Eriu abriu a boca. Por último, há um pedido que gostaria de fazer a você. O que é?
Não temos escolha a não ser anunciar oficialmente o despertar da estudante Mari. É possível revelarmos tudo o que aconteceu, mas isso não será bom para a estudante Mari. Neste mundo, os demônios eram os maiores inimigos da humanidade. A maioria dos demi-humanos eram apenas humanos normais que de repente se transformaram em um por causa de suas moléculas demoníacas adormecidas terem sido despertadas contra sua vontade. Mas isso não mudou a forma como eles imediatamente se transformaram em inimigos da humanidade e alvo de ostracismo. Vampiros, lobisomens, Jiangxi. O amplo título de demi-humano que todos eles foram rotulados os levou ao cadafalso e à estaca por um longo período de tempo. Neste mundo, fazia apenas um século que as pessoas eram queimadas na fogueira numa caça às bruxas. Hoje em dia, a velha fé declinou e o surgimento de outra religião reduziu um pouco a segregação. Mas um demi-humano que atacou sua colega de quarto e outros estudantes imediatamente após acordar em uma. Era um assunto preocupante que poderia atrair muita atenção dos fundamentalistas da velha fé, que estavam interessados em remover os demi-humanos, ou aqueles que acreditavam na supremacia dos demi-humanos, sem falar no aumento da ansiedade dos estudantes. Seja o que for, não foi nada bom para Mari. Lamento dizer isso a você, estudante Corin. Mas estamos planejando modificar a história para favorecer a estudante Mari, sem mencionar o que aconteceu na floresta. Tudo bem para você? Acenei sem hesitação ao pedido do presidente Erill. Foi um tema que eu teria levantado, se o próprio presidente não o tivesse levantado. Parecia que eles já haviam conversado sobre isso com Isabelle, colega de quarto de Mari, então não deveria haver problemas nisso. Quanto à sua recuperação, mesmo que você pareça bem, você pode conversar sobre isso com a professora Josephine. Acredito que as coisas estarão bastante ocupadas para mim de agora em diante. Depois de dizer isso, o presidente Erill levantou-se da cadeira. De acordo com o que ouvi na interação anterior, parecia que trazer o Han para a escola também tinha sido uma tarefa e tanto. Agora que Mari também havia despertado como vampira, ele provavelmente precisava conversar sobre isso com o Reino Elhat, ao qual a academia era afiliada, e outras instalações relacionadas. O presidente acabaria inevitavelmente por ficar muito tempo fora da academia. Ele estava vagando por um motivo semelhante na iteração anterior, então provavelmente já era hora. Estudante. Rim. Esse cara começará a se mover assim que o presidente Erill deixar a academia. Preciso me preparar para isso então. Mesmo que aquele cara não fosse o chefe final do segundo arco, ele reapareceria mais tarde como um chefe intermediário chato, e foi por isso que tive que impedi-lo de fugir a todo custo. Cu. Ele pode ter fugido da última vez, mas não nesta iteração. Tapa. Uac. Eu imediatamente voltei a mim com o som de um chicote batendo no ar. Era realmente um mistério como ela conseguia fazer tal som com o chicote. Considerando quão rigorosa Lady Josephine era, pensei que ela estaria olhando para mim, mas o que vi foi completamente diferente. Você ainda não está se sentindo bem? Se estiver, podemos fornecer-lhe o melhor serviço médico. Não. Estou bem. Eu provavelmente poderia até sair do hospital agora mesmo. Eu vejo. Bem, então. Podemos sair agora mesmo. Tirando a agulha que estava enfiada em meu braço, arrumei o quarto com a ajuda de Lady Josephine. Estudante Corin. Sim. Você se importaria de ir a algum lugar juntos? Claro. Eu tinha uma ideia aproximada de onde ela queria que eu fosse. Logo, ela usou seu feitiço interdimensional e começou a caminhar para o abismo escuro sem qualquer hesitação. O clichê dos romances era passar mal depois de um teletransporte, mas isso não existia. Parecia que estávamos caminhando para uma sala diferente, mas o cenário mudou em um instante e vi Mari comendo batatas cozidas no vapor com as próprias mãos, atrás de barras rígidas de ferro. Ah! Bom dia! Você! Ah! Olá! Júnior! Tosse! Kek. Mari tossiu como se algo tivesse ficado preso em sua garganta. Você pode, por favor, abrir esta porta? Tem certeza de que vai ficar bem? Acredito que vai ficar tudo bem. Essas barras de ferro eram um dispositivo de segurança contra a semi-humana Maria do Naref que havia acordado como vampira. Lady Josephine abrigar tal dúvida não era nada fora do comum, mas não hesitei. Entrei na porta que Lady Josephine abriu para mim e entreguei a Mari uma garrafa de água. Apresse-se e beba isso. Você pode morrer nesse ritmo. Kek.
Obrigado. Tipo, quem foi que te deu batatas cozidas no vapor sem água? Lá de Josepine soltou uma tosse vazia do outro lado das barras de ferro. Ah! Parecia que a culpada era aquela senhora que não sabia nada sobre uma vida adequada. Tosse. Tosse. Coa. Depois de finalmente aliviar o nó físico na garganta, Mary bateu no peito para engolir a comida. Logo, ela sentiu meu olhar e deu um sorriso estranho dizendo: Ei! Eu pensei que seus hábitos alimentares iriam mudar. É surpreendente que você ainda coma batatas. Eles são saborosos. Batatas são sempre deliciosas. Não importa como você os consome, eles são sempre uma colheita saborosa e magnífica para aliviar a fome. Isso é bom então. Achei que ela não poderia ter mais nada além de sangue depois de se tornar uma vampira. Isso foi algo que não perguntei a Sebancia Duke. E o impulso de sugar sangue? Isso é um pouco diferente da fome. Eu me pergunto quão frequente é isso. N. Estarei recebendo bolsas de sangue, então está tudo bem. Pelo que pude ver, Mary não estava em bom estado. Ela estava usando roupas novas e limpas, mas havia coágulos de sangue seco por todo o corpo. Embora ela recebesse comida e roupas, parecia que ela não tinha liberdade suficiente para tomar banho. Parece que você está em um estado horrível. Por que você não pede algum favor à senhora? Quero dizer, ao professor sênior. Não, está tudo bem. Já estou causando muitos problemas. Ficarei aqui até que o senhor presidente e professor sênior me digam que está tudo bem. Depois de aparentemente lembrar de algo, Mary bateu os dois braços e cobriu meus olhos. Vá até lá. Eu cheiro mal. Olha, é um pouco tarde para isso. Você sabe, quando você estava mordendo meu pescoço, eu nem me lavei naquela época. Por favor, não. Para fugir de Mary, que me batia com os braços agitados, fui para um canto e a garota finalmente se acalmou. Eu estava assustado. Passando os braços em volta dos joelhos, a garota começou a confessar seus sentimentos. Aquela garota chamada Wuhan. Ela era muito assustadora. Eu pensei que ia morrer. Foi muito assustador, mas eu não poderia ser como você, Júnior. Eu pude entender um pouco o que ela estava tentando dizer. Quando confrontado com um poder que era enorme demais para ser lutado, e quando enfrentava as sombras escuras da morte pela primeira vez, qualquer um ficaria assustado. Assustador, frio e entorpecente. O cérebro não funciona corretamente e a realidade atinge você sem qualquer consideração pelos seus sentimentos. Assim como um soldado no campo de batalha se sente minúsculo diante de uma tempestade que aterroriza o céu e a terra, Mary teria se sentido da mesma maneira. Até eu era o mesmo. Todos teriam que experimentar isso pelo menos uma vez. Mary era um gênio. Ela era um prodígio amado por Mana. Por causa disso, o desespero pela vida e o medo da morte devem ter sido seus parentes extremamente distantes até agora. Não é que ela não fosse uma trabalhadora esforçada e não é que lhe faltasse experiência. Acontece que a maioria das coisas existentes foram incapazes de estimular o gênio chamado Maria do Naref. Só recentemente a menina enfrentou a realidade e uma verdadeira sensação de medo. A coisa que todos tiveram que experimentar havia acontecido recentemente com ela. Mary foi estimulada pelo perigo e pelo medo, que deve ter sido a causa de seu despertar como vampira. As asas de uma borboleta causando uma tempestade, hein? Como eu estava muito focado no incidente com o assassino da cidade do nevoeiro, havia algo que eu havia perdido. No final, a causa do despertar de Mary como um demi-humano foi o perigo e o medo que foram grandes o suficiente para estimular esse gênio. Depois de conhecer o Wuhan, despertei algo dentro dela e foi por causa dessa mudança que o Wuhan participou da aula prática nos campos de caça. Durante sua participação na aula prática, o Wuhan deve ter encontrado Mary por coincidência e provavelmente usou seus verdadeiros poderes para lutar contra o gênio do primeiro grau. E foi isso que estimulou as moléculas vampíricas adormecidas dentro do corpo de Mary. Eu só pude suspirar ao perceber a peculiaridade maliciosa do destino e o resultado combinado de múltiplas coincidências. Na verdade, coisas assim costumavam acontecer com bastante frequência na iteração anterior. A reação negativa da morte de Alice Arden e a tentativa fracassada de Park Seo de matar Wuhan, resultando no despertar do Yaxa dentro dela, foram esses exemplos. Não importa quão insignificante algo fosse à primeira vista, eles tinham o poder de mudar a corrente.
Como vivíamos em um mundo real em vez de em um jogo, e como as pessoas que havíamos desconsiderado como NPCs eram na verdade organismos que respiravam, elas reagiram naturalmente de maneiras diferentes às diferentes circunstâncias. Júnior, como você consegue se levantar? Como é que você não desiste? Mesmo quando você estava lutando contra o corpo elemental, pensei que você nunca seria capaz de ter sucesso. Todo mundo estava zombando de você, mas no final você conseguiu. Foi tão legal. A confissão da garota e a pergunta sobre como eu consegui me levantar fizeram minhas bochechas corarem um pouco. Não é nada tão incrível ou algo assim, mas foi um pouco constrangedor. Apesar dos juramentos grandiosos que fiz, falar sobre eles ainda era bastante embaraçoso. Veja, eu gosto de finais felizes. Não. Pessoas boas sendo recompensadas e pessoas más sendo punidas. Você sabe, eu gosto desse tipo de história didática. Os trabalhadores esforçados deveriam ser recompensados, mas quanto aos egoístas, bom, não tive vontade de torcer por eles. Sr. Mari, você é uma pessoa legal. Você é gentil e bonito. De qualquer forma, o que estou tentando dizer é que quero um final feliz para você, no mínimo. Então, quero que Maria do Naref seja feliz. Minhas bochechas se contraíram sozinhas. Caramba! Foi super embaraçoso expressar isso em voz alta. Você sabe, os homens deveriam ficar quietos e fazer o que precisava ser feito em silêncio. Essa foi a coisa mais legal de se fazer. Oh meu Deus! Lady Josephine murmurou do lado de fora. Revirando os olhos, olhei para o lado e encontrei Lady Josephine com uma expressão de admiração enquanto cobria a boca com a palma da mão. O que há de errado com ela? Ah! Enquanto isso, Mari continuou abrindo e fechando a boca. Uh, uh, Olhei em seus olhos e percebi que suas pupilas tremiam profusamente. Sua pele branca ficou vermelha e ela até começou a tremer. O que estava acontecendo? Ela já estava tendo um sintoma de abstinência. Você gostaria de um pouco de sangue? Você, o quê? Ah, ah, ah. Por favor, fale pelo menos em uma linguagem humana. Ah, ah. Não. Juro que não pensei em nada estranho. O que houve com essa reação que parecia sair em um jogo totalmente otimizado em um monitor 4K? Todo seu corpo estava vermelho como uma placa gráfica expressando que em breve chegaria ao céu, e Mara escapou apressadamente para um canto antes de respirar fundo para se acalmar. Ah, de qualquer maneira. Doeu muito. Se você está falando do meu pescoço, bem, foi só uma pequena picada. Desculpe. Não há necessidade de se desculpar. Não, não, não. Eu realmente sinto muito. Eu simplesmente não consegui me conter. Esse impulso foi. Espere, não. Isso seria apenas uma desculpa. Sem se importar com os cabelos desgrenhados e com o pescoço que tinha coágulos de sangue seco, Maria abaixou profundamente a cabeça. Desculpe. Lamento sinceramente. Subindo, a garota segurou minhas mãos e pediu desculpas sinceramente. Havia lágrimas brotando sob seus olhos dourados. Obrigado por me salvar e por não desistir de mim. Obrigado pela ajuda. Estarei para sempre em dívida com você. Farejar. Sem nem soltar minhas mãos, a garota enxugou as lágrimas que estavam prestes a cair pelo seu rosto. NN. Muito obrigado. Maria soltou minhas mãos e deu um passo para trás antes de virar as costas para mim. Júnior. Quero me lavar agora. E preciso terminar minhas batatas. Claro. Sr. Mari. Provavelmente era melhor deixá-la sozinha por enquanto. Professor Sênior. Em resposta ao meu chamado, Lady Josephine abriu um feitiço dimensional na minha frente. Dei um passo no abismo que me levaria de volta ao quarto do hospital quando a voz de Mari ecoou por trás. Tchau, Corin. Até mais. Até mais. A garota que estava soluçando se despediu de mim com um sorriso. Eu estava de volta ao silencioso quarto do hospital, mas logo pude ouvir o barulho dos saltos de Lady Josephine. Oh querido. Estudante Corin. Isso não foi tão ruim. Perdão. Aparecendo uma pessoa idosa que passou por inúmeras vicissitudes na vida, Lady Josephine balançou a cabeça. Discutirei tudo relacionado a ela com você de agora em diante, estudante Corin. Claro. Depois de mostrar um leve sorriso no final, Lady Josephine saiu da sala. Enquanto coçava minhas bochechas,
Abri a janela do quarto enquanto o sol ofuscante da tarde brilhava através da janela. Com isso, o primeiro arco chegou ao fim. Foi um final feliz para todos, o que costumava ser impossível de alcançar na iteração anterior e no jogo. Houve algumas coisas que foram inesperadas, e nenhuma única coisa correu de acordo com o enredo original do jogo, mas foi isso que o tornou ainda melhor. Mesmo sem o jogador, o mundo ainda funcionava inteiro. Mesmo sem seguir o enredo original, ainda poderíamos conseguir um final melhor. Eu estava vendo o novo começo de um mundo composto de coisas que não conseguíamos alcançar nem quando era um jogo, nem mesmo quando tínhamos um jogador. Foi um bom sentimento. Ikile The Player of The Academy Capítulo 26, Vida Cotidiana. Ela estava sozinha na floresta fria e trêmula. Na verdade, ela não estava literalmente sozinha. Havia animais. Os predadores da floresta tremiam de medo ao lado dela e assim, seria possível dizer que ela não estava sozinha já que estava com as feras. As feras demoníacas que costumavam ser alvo do medo agora estavam assustadas por causa dela. Por alguma razão desconhecida ou devido a alguma mudança de valores, aquele medo inexplicável a fez sentir-se bastante contente. Sua sede abrasadora e o frio arrepiante a encorajaram a beber seu sangue, mas a sede nunca passou e seu coração ainda estava frio. Entendo. Meu coração e minhas veias não pulsam mais. Foi então que o menino veio procurá-la. Com toda uma tripulação, ele provavelmente estava aqui para subjugá-la. Certo. Foi uma reviravolta natural nos acontecimentos. A pequena lasca de racionalidade que restava em sua mente permitiu-lhe prever o resultado de sua vida como animal. Está bem. Você pode desacelerar. A mão batendo em suas costas era suave, e as peles tocantes transmitiam calor ao seu corpo. Sua racionalidade, que estava flutuando à deriva, voltou ao seu corpo devido à torrente de emoções. Está bem. Está bem. Finalmente, quando ela conseguiu remover os instintos bestiais e recuperou sua humanidade. Desculpe. Me desculpe, me desculpe. As únicas palavras que ela conseguiu forçar a sair da boca foram um pedido de desculpas. Ah, tenho mesmo o direito de pedir perdão. Isabela estava bem? E o Júnior? Como uma garota que amava as pessoas mais do que qualquer outra coisa, sua consciência e o sentimento de culpa atormentavam sua mente a cada dia que passava. Sem retaliar contra o feitiço restritivo de Lady Josephine, Maria trancou-se do outro lado das barras de ferro. Quando o menino a visitou na prisão, ela estava de fato psicologicamente empobrecida, embora não demonstrasse isso externamente. E se enlouquecesse de novo? Não haverá como voltar atrás se eu acabar matando pessoas. Maria ainda conseguia se lembrar de quando foi levada por seus instintos a desejar constantemente sangue. As memórias de sua racionalidade sendo expulsa e a separação de sua mente e do corpo ainda lhe davam arrepios. Ela era uma fera, um monstro, e um demônio. Ela era a inimiga da humanidade que de repente poderia começar a cobiçar sangue. Alguém como ela tinha permissão para agir como uma pessoa normal? Sr. Mari. Você é uma pessoa legal. Você é gentil e bonito. De qualquer forma, o que estou tentando dizer é que quero um final feliz para você, no mínimo. Então, eu quero que Maria do Naref seja feliz. Ela recuperou seu estado de espírito habitual em um piscar de olhos. Suas palavras imediatamente enviaram todas as suas preocupações pela janela. As palavras que ele disse enquanto coçava timidamente as bochechas trêmulas pareciam mais sinceras e sérias do que qualquer outra coisa que ela tinha ouvido em toda a sua vida. E porque ela se lembrava da devoção do menino em colocar seu corpo em risco para salvá-la, que havia se transformado em um monstro. Maria sabia que essas memórias ficariam gravadas para sempre em sua mente até o fim de sua vida. Como ela poderia esquecer isso? Como ela poderia esquecer aquele momento intenso e acalorado, e a sincera boa vontade e dedicação do menino? Foi ele quem aqueceu suas veias frias e permitiu que seu coração tranquilo voltasse a bater. Sr. Mari. Você é uma pessoa legal. Você é gentil e bonito. Ah, tudo bem. Você pode desacelerar. Num ataque, ela chutou o cobertor para longe de seu corpo. O orvalho frio da noite não foi suficiente para esfriar o calor que impregnava seu corpo na calada da noite. No geral, não houve muitas aulas na Academia Mercarva. No entanto, comparativamente, havia muito mais aulas para calouros, provavelmente porque havia muitas habilidades fundamentais essenciais, como contabilidade,
acampamento e leitura de mapas, que eram ministradas durante o primeiro ano. Ei! Veja isso! Estávamos no meio de uma aula doméstica. Depois de aprendermos a costurar roupas rasgadas na aula anterior, estávamos agora trabalhando na criação de rações para consumir durante uma missão. O que você? Pup. Jaiger. Você. Kukuk. O que é? Ah, droga. Isso é louco. Ué. Isso é nojento. Os meninos estão seriamente apenas. Não venha o que? Não é engraçado. No centro das reações mistas do público masculino e feminino, Jaiger parecia orgulhoso de sua criação. No meio de duas bolas de carne picada que você poderia engolir de uma vez, havia um grande cogumelo que era fácil de encontrar nas montanhas. Essa era a ração de Jaiger. Como está, Corin? Você não tem vontade de comê-lo? Parece algo que o maldito parque adoraria. Quem é aquele? Apenas um cara estúpido lá fora. De qualquer forma, você deve fazer isso quando puder, tio. Quando você fica velho, você não consegue nem fazer piadas assim, mesmo que queira. Porque você pode ser condenado ao ostracismo em um instante. Bem, deixando de lado se Jaiger seria condenado ao ostracismo ou não, parecia que sua vida amorosa na academia acabara de se tornar impossível. Seriamente. Só coisa de menino. Não vamos falar com ele. Sim. Até mesmo Jaiger parecia confuso depois de sentir as reações das alunas, que representavam cerca de metade dos cavaleiros e do departamento de magia, mas já era tarde demais. Corin. Por favor, não venha o que? Não estamos tão perto, não é? Ah, miele. Isso é um bolo de libra. Tem muitas calorias, então acho que é uma ótima escolha. Corin. Seu traidor. Do que ele estava falando? É claro que você tinha que acompanhar as meninas nas aulas domésticas para obter boas notas. Parece ótimo. Posso dar uma mordida? Ei, tio. Deve ser difícil ter um amigo assim. A que você vai? Oh, isso é revigorante. Será ainda mais incrível com chá. Chá? Você não acha que será entediante ferver chá o tempo todo quando estivermos fora? Não necessariamente. Os saquinhos de chá são pequenos e leves e é difícil ter acesso à água doce do lado de fora. Então ferver a água em um chá é uma boa maneira de filtrar a água. Uau, obrigado por me dizer isso. Você quer outra mordida? Eu adoraria. Oh, isso é realmente incrível. Miele, acho que você poderia até administrar uma padaria. Isso é definitivamente um exagero. Voltei para o meu lugar depois de conversar com algumas das garotas e experimentar suas coisas quando Lark veio até mim. Lark estava fazendo salmão defumado e, portanto, demorava bastante. Corin. O que você está fazendo? Por que você está deixando as batatas tão finas? Isto é o que chamo de tecnologia de ponta em rações. Uma revolução. O que você está falando? Pressionei pedaços de batata cozida com um rolo quente e os deixei finos como papel. Já havia 20 folhas deles. Com um pouco de água e mexendo um pouco, essas folhas finas de batata podem virar purê de batata, e também podem ficar como batatas fritas depois de fritá-las com um pouco de óleo. Você poderia carregar uma quantidade infinita de batatas se continuasse pressionando-as, e foi por isso que era uma ração popular durante a Segunda Guerra Mundial. Tornar-se-ia um prato adequado com um ingrediente luxuoso como natas ou leite, mas o objetivo principal desta coisa era encher o estômago e por isso precisava de um compromisso. Eu costumava carregar muitos deles quando saímos para uma longa missão. Eu definitivamente não esperava que você usasse batatas assim. Foi por isso que você aqueceu o rolo. A professora Lulara de Estudos Alquímicos, responsável por esta aula, olhou para o meu produto com uma expressão intrigada no rosto. E pensar que você faria um conservante como esse sem nem usar magia. Tenho certeza que o departamento Knight adoraria essa ideia. Estudante Corin. Vou lhe dar pontos de mérito por isso. Muito bem. Uau. Obrigado. Se você concordar, eu gostaria até de verificar com o departamento se existe a possibilidade de isso ser usado no mundo prático. Então, por favor, chame-o de Batata Corin mais tarde. A propósito, na iteração anterior o chamava-se Parksil Potato. Aquele filho da puta, foi ideia minha e, no entanto, quando percebi, havia algo chamado Batata Parksil adicionado no meio das rações padrão dos militares e dos guardiões. E o estudante Jaeger? Você ganha pontos de demérito por má conduta.
Desculpe. Com isso, Jaiger passou a ter 3 pontos de demérito. A partir de -5, ele teria que começar a limpar o campus e outras coisas, e ele estava bem perto disso agora. Cara, você ouviu isso? O que é? Você conhece a Sr. Mari, a maior realizadora do departamento de magia do 2º ano, certo? Ah, você quer dizer aquela batata sênior. Ouvi isso de uma veterana do 2º ano, mas aparentemente já terminaram a inspeção dela. Realmente? Ela está realmente segura? Quem sabe? Segundo o presidente, ela é. Já fazia uma semana desde o incidente de Mari. A notícia de Mari despertando como uma semi-humana foi divulgada logo depois disso, e tudo estava literalmente em completo caos. Na verdade, despertar em um demi-humano não era raro neste mundo, porque as moléculas demoníacas poderiam ser despertadas por qualquer coisa existente. Havia muitos deles e havia até áreas residenciais dedicadas a demi-humanos. O problema, porém, era que se tratava do prodígio do departamento de magia do 2º ano, Mari, e outro fato digno de nota era que o gênio havia despertado em um dos demi-humanos mais perigosos, os vampiros. No primeiro dia, houve respostas mistas dos alunos. Não deveríamos expulsá-la. É assustador. Como podemos ir para a mesma academia que um demi-humano? No entanto, seus argumentos foram rejeitados instantaneamente por causa da existência de Wahan, um calouro demi-humano. Deixando de lado o risco potencial de Wahan, ela estava atualmente viajando para a academia sem criar nenhum problema, então a ameaça dos demi-humanos não era algo tão realista. Uma semana após o anúncio de que Mari havia acordado como vampira, depois de todos os tipos de reclamações e perguntas do reino, da Torre dos Magos, da Antiga Fé, da Nova Fé, da Aliança dos Guardiões e de outros lugares, e depois de inúmeros professores do Departamento de Magia conversou com ela enquanto se baseava em inúmeros livros que contavam sobre as características de um vampiro, Mari foi finalmente considerada segura. Ontem, foi anunciado que Mari estava completamente segura e também que ela entraria em um dormitório especial sob a supervisão pessoal da professora Sênior Giuseppini. Por causa disso, Mari naturalmente esteve no centro de todas as conversas no campus nos últimos dias, e isso não foi diferente para um dos funcionários relacionados, Jaiger. Ei! Aquele demônio sênior. Quero dizer, a Sênior Mari vai sair hoje, certo? Eu penso que sim. E nem pense em chamá-la de demônio então na frente dos alunos do 2º ano. Você será espancado até a morte. Ah, Jaiger não parecia confiante em conter sua boca tagarela. Tudo feito. Ô Corin. Você é muito bom cozinhando, não é? Esse purê de batata parece bom. Parece que você tem muito, então você se importa que eu tente um pouco. Apenas espere. Deixe-me arrumar um pouco primeiro. O purê de batata feito com o restante das folhas de batata estava bastante decente. Depois de arrumar um pouco, comi o resto com os outros caras, o que marcou o final da aula doméstica com sucesso. Desculpe, Isabelle. Eu. Sinto muito. Não. Eu, estou lhe dizendo que está tudo bem. Na porta dos fundos do prédio central de palestras, Isabelle estava começando a se sentir cansada com os constantes e exagerados pedidos de desculpas de sua amiga. No primeiro dia em que Mari acordou como vampira, Isabelle foi atacada e ficou inconsciente por um longo tempo. Ter seu sangue sugado não foi de forma alguma uma boa experiência, mas Isabelle teve sua própria experiência de combate como estudante do 2º ano do Departamento de Magia. Ela estava bastante acostumada a ser exposta a brigas e perdas de sangue. Mari era mais importante que isso. Quando Isabelle correu até ela depois de ouvir a notícia e chamou seu nome enquanto ofegava, o que ela obteve em resposta foi Maria dando um passo para trás de medo. Maria estava chorando naquela época, não estava? Quão assustador teria sido para ela. Quão confuso tudo teria sido. Isabelle era tão empática quanto alguém poderia ser quando se tratava de coisas relacionadas a Mari, que era sua colega de quarto desde o 1º ano na academia. Ela ouviu como os vampiros normalmente seriam arrebatados por seu intenso impulso de sugar sangue quando despertassem Isabelle estava muito orgulhosa de como Mari conseguiu parar no meio e recuperar o juízo. Sinto muito. Pensei em como deveria me desculpar, mas não há nada que eu possa fazer. Esta é a única coisa que posso fazer para pedir suas desculpas. Está tudo bem, está tudo bem. É normal que coisas assim aconteçam às vezes na vida.
Como esperado da amiga de Mari, ela tinha uma perspectiva brilhante e otimista. Foi por isso que ela aceitou prontamente a oferta do presidente Erio e de Lady Josephine, que lhe pediram que se abstivesse de mencionar o fato de que seu sangue havia sido sugado por Maria por causa de Mari. Embora eles tenham prometido dar-lhe um presente significativo como compensação, Isabelle recusou veementemente. Sua crença era que a compensação era desnecessária ao proteger um amigo. Agora que Mari recuperou seu senso de identidade e teve verificações mais que suficientes dos professores do departamento de magia, não deveria haver necessidade de mencionar esse assunto novamente. Você irá para o dormitório especial em breve, certo? N. Só por precaução. Maria. Todos ainda serão seus amigos, e o mesmo acontece comigo. Você ainda me considera seu amigo? Claro. Mas... Isabelle deu um tapinha em Mari, que estava imerso em seu sentimento de culpa. Obrigado, Isabelle. Mari apoiou seu pequeno e adorável corpo no peito de Isabelle. Aos olhos de Isabelle, Mari ainda parecia adorável e fofa, mesmo quando estava triste de culpa. Sentindo-se como personagens de um drama juvenil, Isabelle ficou muito satisfeita com o desenrolar satisfatório dos acontecimentos. Ela tinha a mente aberta o suficiente para desconsiderar a experiência de seu sangue ser sugado. Ah, aí está você. Foi quando ela estava saboreando o abraço de Maria que uma voz aparentemente insolente e arrogante, mas alegre ecoou. Corin? A voz de Maria foi direcionada para além de seus ombros. Quando Isabelle virou rigidamente olhar para trás, viu um garoto que dava uma impressão selvagem. Ela já o tinha visto antes. Ele era o estudante calouro com quem aquele estúpido Cane brigou sem motivo. Ele era um objeto de cautela por quem Maria estava muito interessada ultimamente. Por que você está aqui? Mari perguntou enquanto suas pupilas douradas brilhavam e piscavam alegremente, em contraste com o olhar sombrio de antes. Durante a pergunta, ela pulou do abraço de Isabelle e pulou em direção a ele. A única coisa que Isabelle pôde fazer foi observar a garota correndo apressada. Você parece saudável. NN. Faz algum tempo. Tem. Nós nos vimos há 2 dias, não é? O que? O que estava acontecendo? Porque Maria estava conversando alegremente com aquele calouro que ela conheceu há 2 dias, em vez de mim, sua amiga que ela não via há uma semana. Mais importante ainda, os alunos normais foram autorizados a visitá-la há 2 dias. Eles pareciam bem próximos também, não é? Porque aquele calouro estava conversando casualmente com Mari, com quem todos os alunos do segundo ano estavam morrendo de vontade de conversar. Aqui. Parabéns pela sua alta. Uau! Purê de batata. É o meu favorito. Coma isso quando estiver com fome, e este aqui também é para você. Tofu. É dado às pessoas que saem da prisão na esperança de viverem uma vida pura a partir de agora. Um TLN, quando as pessoas recebem alta da prisão, seus amigos ou familiares trazem tofu. É branco e simboliza pureza. A regra comum é comê-lo cru, sem condimentos ou molhos, pois adicionar temperos ou outros ingredientes estraga o significado simbólico de ter um tofu branco. Bem, é apenas uma cultura oriental. Uau, Corin, você é tão inteligente. Mari sem hesitação comeu o tofu branco e sem tempero. Então, ela deu um sorriso brilhante com bochechas salientes, sem sequer engolir o tofu dentro da boca. Olhando para ela com uma expressão facial que não era muito diferente da de Isabelle estava o calouro. Por que você não demora? Desacelerar. Não. Como se essas palavras se sobrepusessem a algo do passado, Mari reagiu como uma boneca quebrada. Suas bochechas estavam profundamente vermelhas quando ela deu vários passos para trás e imediatamente se escondeu atrás das costas de Isabelle. Não. Não é. Nada. Quero dizer, obrigado pelo tofu. É ótimo. Na verdade, preciso ir a algum lugar com Isabelle. Maria tagarelava sem sentido enquanto inventava coisas que eles nem haviam decidido. Foi bom que Maria tivesse voltado para ela, mas Isabelle não pôde deixar de notar o significado por trás do olhar de Mari. Até mais tarde, obrigado. Estou um pouco ocupada. Dizendo isso, Mari parecia ansiosa em mandar Corin embora e ainda assim olhava constantemente para seu rosto. Está ocupado? Bem, isso é lamentável. Cuide-se e até a próxima. Não. Ok.
Isabelle não perdeu o olhar de arrependimento que passou por seus olhos. Isso não pode ser. Os instintos de Isabelle a alertaram de que aquilo era aquilo. Ela não tinha ideia de como aquele calouro foi capaz de enganar esse adorável e adorável aluno de maior desempenho do segundo ano do departamento de magia, mas a animosidade que surgiu dentro dela devido ao sentimento de traição que recebeu de Maria foi apontada para o homem. Ele parecia um lobo e um cara mau que teria deixado inúmeras garotas tristes. Aos olhos dela, sua aparência selvagem de repente parecia ser a de um delinquente. Seu corpo musculoso parecia de um valentão selvagem do departamento de cavaleiros, e suas ações descontraídas e atenciosas como as de um playboy totalmente experiente. Isabelle olhou lamentavelmente para sua amiga, mas sem entender a mensagem implícita em seu olhar. Mari simplesmente lamentou arrependida. Até mais. Havia tantas coisas que Isabelle queria dizer depois de ver Maria forçar timidamente suas palavras de despedida depois que o menino já havia partido, mas engoliu a maioria delas. Maria. NNN? Por quê? Homens. São todos lobos. Tome cuidado. Corin também é um lobo então? Nossa. Foi nisso que você pensou imediatamente. Você nem vai tentar esconder isso. Lobo. Lobo. NN. Esse é um animal legal. O conselho que Isabelle deu com medo de que aquela menina inocente e inconsciente cometesse um erro acabou provocando uma reação completamente diferente de sua intenção. Ouvi dizer que o dormitório especial onde Mari iria entrar seria um prédio que tinha uma aparência mista dos continentes ocidental e oriental. Provavelmente seria o mesmo dormitório onde o Arran estava. Eu só podia esperar que Maria ficasse bem no dormitório especial, longe de seus amigos, e se desse bem com a única pessoa que moraria lá com ela. Minhas estatísticas tiveram um aumento explosivo depois de resolver o incidente de Mari. 100 pontos. Isso era o mesmo que subir de nível 20 vezes. Também ganhei 15 pontos em diversas missões no fim de semana, e isso totalizou 115 pontos. Além disso, tanto o rank Aura quanto o rank Mana subiram um nível. Mesmo que a distribuição igualitária de estatísticas significasse que minhas estatísticas não seriam distribuídas de forma eficiente, a grande quantidade de ganho de estatísticas foi suficiente para tornar meu corpo incomparavelmente diferente de antes. Agora, com isso, meu físico estava em um nível bom. Contanto que eu aumentasse meu rank de aura e consumisse as mandrágoras que estavam crescendo bem. Eu deveria ser capaz de usar o sexto estilo antes da luta final contra o chefe do segundo arco. Considerando que eu só pude usar o sexto estilo perto do final da iteração anterior, foi uma velocidade de crescimento ridícula. No próximo segundo arco, minha força individual também se tornaria extremamente importante, então tive que atingir o nível suficiente o mais rápido possível. Eu tenho mandrágoras. Só de pensar nos 3 irmãos Mandrake que deveriam estar crescendo bem no dormitório meu coração disparou. Isso deve ser suficiente. As preocupações são o assassino da Cidade da Névoa e o Rei da Montanha de Ferro. Bem como lidar com aquele traidor. O assassino, Jordui, era a chave que me ligaria a Lunia Arden. Será através deste evento que Alicia crescerá para o modo True Alicia. Alicia Arden foi a personagem-chave do enredo do segundo arco. Ela precisava aprender separação de domínio e derrotar o chefe final do segundo arco, Rei da Montanha de Ferro com a ajuda da mestre espadachim Lunia Arden. E como eu tive que lidar sozinho com aquele cara chato, tive que economizar minhas forças o máximo possível durante a luta contra o Rei da Montanha de Ferro. Bem, ainda faltava algum tempo até que isso acontecesse. O incidente do assassino da Cidade do Nevoeiro, que atuou como o catalisador que despertou Maria na história original, ainda nem havia ocorrido. No entanto, havia chance de os eventos acontecerem mais cedo do que o previsto, como aconteceu recentemente. Então tive que me preparar o máximo possível com antecedência. O que Alicia está fazendo atualmente? Ela costumava ir às salas de treinamento algumas vezes nos primeiros dias, mas eu não conseguia nem ver a sombra dela atualmente. Aquele gênio talentoso, mas de mente fraca e sem treinamento, quando exatamente ela começaria a empunhar sua espada corretamente? Como eu conhecia seus talentos e suas circunstâncias, simplesmente esperei o momento. THE Player of THE Academy Capítulo 27, O Vida Cotidiana, 2, Era abril, cerca de um mês se passou desde a admissão na Academia Mercarva. Alicia Arden estava se divertindo muito.
Embora as aulas dos calouros fossem um pouco complexas na Academia Merkava, isso não era nada comparado aos horários de treinamento de Arden, a renomada família de esgrima. Aqui, ela não precisava balançar sua espada 10.000 vezes por dia, ter sua esgrima constantemente verificada por outros, ou ter que duelar com irmãos e irmãs ferozes e suados do dojo. Mais importante ainda, ela não precisava conhecer sua irmã mais velha, que ocasionalmente voltava para casa. Bastava ouvir algumas matérias obrigatórias, comer e fazer exercícios leves para manter o peso sob controle e se divertir com os novos amigos. Como descendente direta da renomada família Arden, ela estava no topo da hierarquia do campus e era alvo de admiração. Foi extremamente fácil para ela fazer amigos. Certo. Alicia Arden era preguiçosa por natureza, não tinha vontade de melhorar e não tinha nenhuma preocupação profunda com a esgrima. Seus talentos como espadachim eram sempre excedentes, mas sua mentalidade era de uma estudante com um desempenho infinitamente inferior. Essa era quem era Alicia Arden. Amanhã é fim de semana, então vamos fazer algumas missões e dar um passeio pela cidade onde você está indo. É enorme. Alicia se assustou com a voz que ecoou de repente por trás. Senhor Corin. Você não vem às salas de treinamento hoje em dia, não é? Oh, isso é. Porque tenho muitas coisas para fazer atualmente. Há atribuições eu também tenho que aceitar missões. Tio. Vendo a expressão impressionada em seu rosto, Alicia se sentiu culpada sem motivo. Depois de inconscientemente desprezá-lo por ser um cavaleiro de grau 5 e perceber que ele não era alguém com quem brincar, Corin se tornou uma pessoa difícil de lidar para Alicia. Quando ela estava na frente dele, ela sentia que sua preguiça, falta de prática e dependência excessiva de seus talentos estavam sendo expostas. A neta do imperador da espada, Alicia Arden, a verdadeira face do gênio que adquiriu uma licença de cavaleiro guardião grau 2 ainda jovem, estava em plena exibição sempre que ela estava com ele. Ela considerou incrível a capacidade dele de dominar seus talentos e também foi com ele algumas vezes quando ele perguntou se ela queria treinar juntos nas salas de treinamento, mas ele é um maníaco. Seus métodos de treinamento são muito desumanos. Corin Lorque deu grande ênfase ao treinamento dos fundamentos. Esfaquear, cortar e bloquear. Ao contrário dos outros cavaleiros de sua idade que estavam imersos em movimentos mortais, ele era alguém que dava grande importância à estabilidade das habilidades fundamentais. O que ele queria dizer era que você tinha que treinar o básico antes de qualquer coisa. Ouvir isso de alguém que era fisicamente muito mais fraco do que ela era um pouco estranho, mas vê-lo ficando cada vez mais forte em apenas alguns dias a fez perceber ainda mais o quão preguiçosa ela era. Mas mesmo assim, era muito incômodo. Não havia como ser divertido ficar preso nas salas de treinamento imediatamente após o término das aulas. Mesmo seus amigos como Jaeger e Lark não pareciam capazes de acompanhar sua rotina insanamente maníaca. Às vezes, até mesmo os outros pares, como o assustador ex-mercenário, o druida com uma atmosfera misteriosa e o usuário do Golem, que parecia um pouco sombrio demais para puxar conversa, juntavam-se à rotina de treinamento de Corin. O que havia nessa pessoa que estava atraindo tantas outras pessoas? Bem, não tenho planos de arrastar uma pessoa relutante para isso. Você vai fazer uma missão no fim de semana, certo? Assim. Há uma missão de patrulha e uma missão de guarda-costas, então. Ambas eram missões simples e com pouco perigo. Era de se esperar de Alicia que queria evitar missões tediosas e exaustivas. Você ainda está com um pouco dinheiro? Desculpe. Na verdade, comprei algumas roupas recentemente. Agora que ela era capaz de se enfeitar com roupas mundanas que ela nem poderia ter sonhado quando estava em sua casa, ela exagerou um pouco e sua bolsa estava ficando sem dinheiro. Hoje em dia ela só tinha a opção de comer no refeitório da academia. Conheço uma missão que paga muito bem. Você quer formar uma festa? Quanto? 2 moedas de ouro por cabeça. A dificuldade está em torno da segunda série. Eu vou. A razão pela qual ela não podia simplesmente fugir desse garoto, que era um pouco difícil de lidar, era porque ele tendia a dar ótimas informações como essa. Se não fosse por sua rotina maníaca de treinamento, Alicia ficaria feliz em ver esse garoto todas as vezes. Partiremos na próxima semana, então economize algum dinheiro neste fim de semana. Comprar comida e pedir coisas emprestadas, como barracas, vai custar dinheiro. Sim.
Sr. Corin. Embora se sentindo um pouco feliz por o menino não estar mais pedindo para ela ir às salas de treinamento juntos, Alicia se despediu dele. Minha rotina diária era bastante simples e desolada. Foram aulas, almoços, aulas, salas de treinamento, jantares e salas de treinamento. Embora estivéssemos em uma academia de guardiões, admito o fato de que minha agenda era mais desafiadora que a média. No entanto, eu tive que ficar mais forte. Embora eu tenha conseguido salvar Mari, isso foi apenas a ponta do iceberg. O cenário continuaria lançando provações desafiadoras para mim. Reunir colegas para enfrentar esses julgamentos foi muito importante, mas uma das principais integrantes do grupo, Alicia Arden, era mais preguiçosa e mais garota normal do que eu esperava. Era compreensível porque ela tinha sido apenas uma estudante normal até recentemente e muito menos uma candidata sucessora. Alicia não era o tipo de pessoa que seguia em frente só porque eu a estimulava ou empurrava. Só havia uma pessoa no mundo que poderia incentivá-la, sua irmã mais velha, que Alicia temia e admirava. Somente com a orientação de sua irmã Alicia admitiria sua verdadeira natureza e seus talentos. Já é hora dela chegar a esta cidade. A maneira mais rápida de ver Luni Arden sem desencadear o evento da morte de Alicia Arden foi em uma missão de emergência que surgiu no meio de uma missão de patrulha. Ainda faltava algum tempo até aquele ponto, então eu tinha que fazer o que podia até então. Um jogador normal usaria a janela do sistema para fazer várias coisas e seria apresentado a como a elaboração funcionava nesse período de tempo. Park teria percorrido a cidade inteira em busca de peças escondidas. Mas quanto a mim, não consegui criar porque não tinha a janela do sistema e obter as peças ocultas também era bastante duvidoso. A maioria deles eram inúteis por enquanto e eu não tinha utilidade para eles. Os 6 caminhos da lança foram acompanhados pelos níveis adequados de iluminação à medida que se avançava nas habilidades derivadas. Comparados aos estilos simples, eles eram mais complicados e difíceis. Eles eram difíceis de aprender, então não consegui dominar nem metade deles na iteração anterior. De volta ao jogo, essas habilidades, ataques e feitiços podiam ser usados apenas pressionando o Q, W e R. E o jogador podia apenas ler os nomes das habilidades para usá-los, mas isso não se aplicava a mim. Para dominar as técnicas deste mundo que eu nem me preocupei em lembrar quando estava ocupado jogando, tive que me concentrar e imaginar tremendamente. Não eram habilidades simples que eu pudesse aprender atingindo os requisitos de nível e alocando pontos de habilidade. Como eu não era o jogador, não podia usar uma ampla variedade de artes marciais e magia, e só havia uma coisa que eu poderia fazer. Imagine, concentre-se e execute. Cobra sinistra. Uma facada deslumbrante, uma cobra agorenta que deslizou e enganou os olhos do inimigo. Cobra sinistra, artes secretas, marcha distorcida. Uma facada que bloqueasse os caminhos do inimigo com a ajuda da aura. Os restos da aura deixados para trás dos vestígios da facada perturbariam a visão do inimigo e assumiriam o controle da área. Traço. Na escuridão total, a única coisa que pude perceber foi o que estava do outro lado do véu das trevas, o espaço parado que poderia até ser considerado a lacuna entre as dimensões. Fixei minha postura e apunhalei a lança. Foi a facada mais rápida e o movimento oculto mais forte da cobra sinistra. Cobra sinistra, artes extremas. Cobra crescente, cabeça elevante do dragão venenoso. Quang. Um baque curto, mas pesado, encheu a sala de treinamento. Isso foi um sucesso. Uau, palmas, palmas, palmas. Havia uma cadeira dentro da sala de treinamento, na qual estava uma garota inteligente batendo palmas de admiração. Ela era magra com cabelos cor de água que frequentemente vinha visitá-la. Isso é incrível, Corin. Você viu aquilo? NN. Foi super rápido. Então foi um fracasso. Não. Mari inclinou a cabeça com uma expressão confusa no rosto. O fato de ela ter conseguido ver a facada mais rápida significava que foi uma falha. Porque a verdadeira cabeça de criação do dragão venenoso não estava simplesmente no reino de ser rápida. Você acelerou 2 vezes no meio, certo? Você viu isso também? Embora eu tenha falhado em usar a habilidade dentro do domínio, ela ainda atingiu os limites do domínio. Deveria ter causado uma ilusão da dimensão do tempo sendo distorcida. Então como diabos ela viu isso? Ela acordou como uma vampira, mas isso ainda foi muito impressionante. Sr. Mari.
Você realmente não tem planos de aprender espadas ou lanças? Meus olhos me disseram que Mari também teria grande sucesso como cavalheira. Era de se esperar de uma garota com as habilidades físicas de um chefe. NNN. Posso usar enxadas e foices, mas não espadas. Veja, eu realmente tentei ir em um dojo quando era jovem. Ela era do tipo que não tinha talento para entender artes marciais apesar de ter habilidades físicas impressionantes. Mas isso foi quando você era jovem, certo? Se você tentar de forma consistente então. Não. Esqueça. Provavelmente é melhor focar em uma coisa. Aquele estúpido Park foi o principal exemplo. Ele aprendeu todos os tipos de feitiços e artes secretas, mas tinha habilidades demais para fazer uso adequado delas. Não importa o quão guloso fosse, havia um limite para o quanto eles poderiam digerir. Em vez de fazer um trabalho desleixado aprendendo tudo, geralmente era melhor focar em uma coisa. Como vai sua prática de magia atualmente? NN. Estou aprendendo com a professora Josepine. Uma lição individual da bruxa dimensional, Lady Josepine. Maria conseguiu uma ótima professora, então ela deveria ser capaz de aprender como controlar suas habilidades muito em breve. Mais uma vez, percebi que algo que não poderíamos nem tentar na iteração anterior devido a ela ser incapaz de recuperar sua racionalidade até o final havia sido alterado devido às minhas decisões. Você quer batatas? Mari pegou sanduíches e tortas de carne, além de batatas cozidas no vapor, que devem ter levado muito tempo para serem preparadas. Não é muito, mas pronto. Como isso não foi muito. De qualquer forma, comecei a fazer uma refeição extravagante enquanto Maria olhava de relance para o curativo em minha mão direita. Minha palma foi rasgada enquanto eu praticava o movimento. Embora devesse se recuperar muito em breve, tive que envolvê-lo com um curativo para poder fazer a refeição. Suas feridas não estão sendo curadas. Não é bom ter sangue por todo lado durante a refeição, certo? Eu tenho que absorver o sangue de qualquer maneira. É uma pena. É? Depois de deixar escapar um comentário sem saber, seus olhos circulares começaram a tremer como se houvesse um terremoto em seus olhos. Não. O que é? Não. Apenas não. Não foi isso que eu estava tentando dizer. Desde aquele incidente, sua atmosfera muitas vezes tendia a mudar num piscar de olhos. Eu não tinha certeza do motivo, mas parecia que de alguma forma eu estava afetando essa garota. De qualquer forma, você ainda está tendo sangue, certo? Essa coisa. Ela começou a carregar bolsas de sangue desde que acordou como vampira. As embalagens foram projetadas para poder sugar após a abertura da tampa. Existe muita diferença entre sangue fresco e bolsas de sangue? Ah, um pouco. O frescor. Ou talvez o sabor. Seu sangue era especialmente mais delicioso. Espere, isso está me fazendo parecer uma pessoa estranha. É normal que os hábitos alimentares mudem com o tempo. Vamos apenas dizer isso. É como a diferença entre vegetais normais com pesticidas e vegetais orgânicos. Maria mostrou sua total concordância com minhas palavras. NNNN. É isso. E é semelhante à carne congelada e à carne fresca que foi abatida recentemente. Isso foi muito fácil de entender. A diferença entre carne fresca e carne congelada era realmente muito grande. A cafeteria da Academia Merkava recebia carne imediatamente usando freezers mágicos, então era raro ter carne crua. Às vezes, conseguíamos carne crua, mas isso só porque estávamos conseguindo gado de verdade. Era seriamente questionável qual fornecedor fornecia animais vivos à academia. Regularmente, o transporte e a infraestrutura deste mundo não estavam nem no nível da Terra moderna. Fornecer animais vivos seria extremamente difícil, a menos que fosse uma empresa extremamente grande. Espere, isso significava que Mari teve que comer carne congelada durante toda a vida. Pensar nisso assim a fez parecer ainda mais lamentável. Como alguém poderia viver o resto da vida comendo apenas carne congelada? Senhor Mari. Não. É bom ter o meu às vezes. Do que você está falando? Eu posso me recuperar de qualquer maneira, então sinta-se à vontade para vir até mim quando estiver o farto das bolsas de sangue. Posso deixar você ficar com meu sangue, pelo menos. Seu queixo caiu em um instante e não mostrou nenhum sinal de fechar novamente. Sua pele branca ficou vermelha enquanto ela apertava as mangas. Não diga coisas assim nem como piada. Desculpe.
Vou ter que recusar sua oferta. Porque não quero causar nenhum problema. Ela parecia decidida, mas seu rosto ardia de paixão. Eu podia ouvir os gritos grosseiros saindo do espaço entre seus dentes cerrados. Mais importante, Corinne. Mari imediatamente mudou de assunto e tirou um lindo pote de vidro de sua cesta. Era uma garrafa de vidro com um líquido rosado dentro. O que é isso? Corinne, você se sente mal com alguma comida? Como tártaro de carne, sashimi ou intestino de porco? Eu posso ter tudo. Falar de intestino de porco me lembra a sopa de chouriço. Uma refeição quente com sopa simplesmente cura a alma, não é? Quando eu estava na Coreia, adorava comer salsichas de sangue. Na verdade, eu teria ainda mais se houvesse mais lugares que os vendessem. Sendo um jogo coreano, a culinária coreana era bastante comum em menor Heroic Legends of Aran, então havia muitos restaurantes tradicionais coreanos na cidade. Sério? É, isso. Isso talvez seja sangue. NNN? Sim, sim. Mas não é 100% sangue Eu adicionei o pó da cauda de lagarto branco e alguns outros ingredientes. No meu sangue. Sua voz encolheu com o tempo. Ela mesma deve estar ciente de que os ingredientes pareciam bastante duvidosos, apesar de sua boa vontade. Pode ser um pouco nojento, mas é bom para o seu corpo. O sangue de um vampiro é um dos melhores ingredientes que existem. Isso não é, tipo, inestimável. Isso é realmente para mim? Se você não se importa, Corinne. Ei. Claro que não. Muito obrigado. O que Maria fez foi uma poção criada com seu próprio sangue e vários outros ingredientes. Neste mundo, as poções geralmente serviam para recuperar vitalidade, mana e aura, mas havia mais. Obrigado pelo mimo. Gole, gole. Você consumiu uma poção de vitalidade de grau 2 foi feito com ingredientes especiais. Sua classificação de aura aumentou em 1 classificação. Sua capacidade de aura aumenta em 500. 10 pontos serão distribuídos igualmente. Sagrado. Eu finalmente estava vendo a janela hostil do sistema novamente e, o mais importante, meu aura rank havia subido. Em Heroic Legends of Aran, aumentar a capacidade total de aura e mana era relativamente fácil, mas aumentar a qualidade era extremamente difícil. Considerando como o aura rank final que tive na iteração anterior foi médio inferior, ficou evidente que o que aconteceu foi excepcionalmente notável. Meu rank de aura e rank de mana mal subiram após o incidente de Mari, onde eu completei um preceito com o rank de dificuldade S ainda assim. Subiu novamente de apenas uma poção. Isso é incrível. Foi gostoso? Saboroso. Não é pelo gosto, é? Certo. Vou tentar melhorar da próxima vez. Próxima vez? Ela iria fazer outra poção para mim no futuro. Bem, o uso repetido do mesmo elixir diminuiu bastante o efeito, mas não havia nada de ruim para mim se ela fosse fazer outro. Além disso, mesmo que o ingrediente principal fosse o mesmo, o efeito mudaria dependendo de como ela o preparasse e que tipo de outros ingredientes ela adicionasse. Ah, certo, Sr. Mari. Você conhece algum ferreiro? Um ferreiro? Você está tentando fazer uma arma? Sim. O presidente disse que fornecerá os fundos, não importa quão caro seja. Eu também ouvi isso. Vou te apresentar aquele que fez meu cajado. Mari disse enquanto me mostrava seu cajado com uma joia azul dentro. Olhando para trás, o cajado de Mari era uma arma extremamente incrível que foi guardada pessoalmente por aquele parque maluco. Deve ter sido tremendamente caro. Então o ferreiro que fez a arma não poderia ser ninguém. Qual é o nome do ferreiro? É Fergus. Fergus, o quebrador de armas. Não, obrigado. Seus olhos piscaram como os de um bebê. Status atual de Corinne Lorque. Classificação da aura, médio inferior, 4530. 500. Classificação de mana, baixo, 2470. 200. Classificação de mana e aura muito baixo traço maior superior baixo sem traço maior 200 traço maior 300 médio inferior traço maior médio superior 500 traço maior 1000 traço maior 1500 inferior alto traço maior muito alto 2000 traço maior 3000 traço maior 4000 único inferior traço maior único superior 5000 traço maior 7500 traço maior acima de 10.000 terceiro preceito força, 59 agilidade,
58 vitalidade, 60 aura, 56 mana, 56 regeneração do guerreiro tenaz. Quando seu HP cai abaixo de um certo nível durante uma luta, sua velocidade de regeneração de HP aumentará tremendamente. Mais 50% de regeneração. Tolerância à dor. Ganhe tolerância contra ataques considerados inferiores a grau 4. Reduz significativamente a chance de sofrer uma redução de estatísticas por veneno ou contaminação. Ganhe maior tolerância contra os mesmos ataques. Não se escue.